Começou uma discussão aí na sua casa e um já começa a criticar, o outro já fica na defensiva e aí vocês não resolvem nada, este vídeo é pra você. Meu nome é Tamires Heredia e hoje eu queria falar com vocês 4 atitudes negativas que a gente tem no nosso relacionamento que destroem a harmonia do lar. E de novo, né, gente? Temos muito tempo para ficar colados um no outro, então vamos resolver isso que é pra gente ter uma quarentena edificada. No vídeo passado eu comentei com vocês sobre um laboratório nos Estados Unidos que chama Laboratório do Amor, e quem encabeçou essa iniciativa foi o Dr. John Gottman, e ele identificou durante os estudos dele que tem 4 atitudes que um casal pode ter que são assim completamente destrutivas para um relacionamento. É tão destrutivo que ele inclusive chama essas 4 atitudes de os Cavaleiros do Apocalipse, só para você ter uma ideia. Quais são essas atitudes então? Desprezo, defensividade, criticismo e obstrução. O criticismo, ele vem sem a gente nem perceber, é uma coisa que meio que a gente já incorporou assim na nossa vida, faz parte de quem a gente é. Então, sem perceber, a gente já acaba criticando o outro. E geralmente, a pessoa que é criticada, ela meio que adota uma postura de defensividade. Então, por exemplo, você mandou o seu marido, tô falando de mulher porque eu sou mulher, então eu vou falar como esposa, tá bom? Você mandou o seu marido ir lá, mandou não, né, gente? Você pediu, por favor, amor, poderia ir lá comprar um iogurte para mim? E aí você falou assim, compra um iogurte pra mim, aquele da tampa amarela. Daí ele já tava no mercado, ele foi lá e trouxe o iogurte. Quando chegou, não era o que você queria, era um amarelo, mas era um amarelo diferente. Talvez verde. E aí você fala assim, caramba, eu não falei pra você que era pra comprar o da tampa amarela? Eu sempre compro esse iogurte, você sempre me vê tomando aqui? Tô criticando, não é mesmo? Por favor, né? Olha que absurdo. E aí ele já entra no modo da defensividade. Ele fala o quê? Ué, mas se você queria que eu acertasse, por que você não me mandou uma foto então? E aí essa briga não vai ter fim nunca. E às vezes quem usa defensividade dentro de uma discussão, essa pessoa pode até não estar sendo criticada, mas ela tá sempre na defensiva. Já o desprezo é quando a gente usa aqueles tipos de frase assim, tipo, ah tá, sei, ah tá, ah claro, não, com você nunca acontece, ah sim, você sempre faz certo. Isso é um tipo de desprezo e algumas microexpressões também a gente pode considerar como desprezo, tipo, nossa, eu levanto muito a sobrancelha, gente. E a última atitude é a obstrução. Geralmente os homens é que acabam usando mais dessa atitude, que é quando ele simplesmente não fala mais. Você tá ali falando e ele já não quer mais falar com você. E na verdade é uma questão mesmo fisiológica dele, ele acaba não falando, ele se afasta, ele pode até sair mesmo. Ele acaba se afastando e obstruindo, então ele não quer mais falar. Qual é o problema de tudo isso? Bom, a pessoa que recebe o criticismo, por exemplo, ela acaba se sentindo desconfortável perto e às vezes longe daquela pessoa também. Ela se sente o tempo inteiro criticada, isso pode ferir diretamente a autoestima dessa pessoa, assim como o desprezo também. A obstrução, por exemplo, ela não dá espaço para a conversa continuar e apesar de ser positivo em alguns momentos, é importante que a pessoa que cria esse paredão e que acaba sendo, criando essa obstrução, que ela, tudo bem, ela pode se acalmar e a pessoa que tá do outro lado precisa entender que aquele momento é dela se acalmar, é por isso que ela tá obstruindo, mas essa pessoa não pode deixar isso o dia inteiro e pronto, ela precisa abrir uma brechinha para eles voltarem a conversar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quais são os cavaleiros, que estão presentes aí no seu relacionamento e quais são especificamente os que você usa. Por exemplo, eu tenho uma tendência de criticar bastante. Então eu tenho que me segurar, não é mesmo? Depois que você faz essa identificação, você precisa saber o que não fazer e o que não fazer então nessa situação. Bom, a primeira coisa é você entender que você tem que falar de você e não do outro. Então, por exemplo, se eu pedir pro meu marido comprar um iogurte e ele veio com o errado, eu poderia falar sobre o meu sentimento. Eu fico muito chateada quando você faz isso, porque eu me sinto como você se sente. Então você está falando de você e não do outro. Isso é uma coisa muito importante para ser aplicada. Então você deixa de criticar o outro e começa a falar de você. Agora, se você tem, por exemplo, a defensividade, tenta baixar a guarda um pouquinho. Então, se você estivesse do outro lado, você poderia dizer assim, ai amor, desculpa, acho que eu não prestei direito atenção, da próxima vez você pode me mandar uma foto? Então a gente muda o cenário. Baixar a guarda e não achar que tá todo mundo contra você. A obstrução, a gente já falou, é pelo menos abrir uma brechinha e o desprezo é
é simplesmente abrir mão dele, não é mesmo? Que ele não serve para nada, não é legal ficar desprezando as pessoas, isso magoa. Então vamos lá que eu quero todo mundo com relacionamento redondinho. A primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são os quais dos 4 cavaleiros do apocalipse estão aí no seu casamento. A segunda coisa é mudar. É começar a falar, eu tenho isso e eu preciso fazer dessa forma. Não só pense que tudo que eu tô falando aqui é uma coisa muito boa, coloque em prática, porque você vai ver, gente, é um negócio fantástico, é incrível. Por favor, faça isso, eu tô quase indo aí para colocar na sua cabeça. Faça isso que você vai ver que vai ter um resultado absurdo dentro do seu casamento. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, não é mesmo? Vamos compartilhar bons conteúdos por aí, pelo menos eu acho que é bom, né? Tomara que seja. Um beijo e até o próximo vídeo.